Shalom a todos, amados irmãos. Hoje vamos falar sobre congregação, também chamado de igreja, né? Igreja ou comunidade. O que ela é? São grupos de pessoas crentes. Grupo de pessoas crentes. O que elas devem fazer? O que Yahweh falou sobre elas, sobre esses grupos, né? Nós conseguimos perceber na Bíblia que Yahweh fala muito sobre essas pessoas, esses grupos, né, viverem com um tipo de interação. Aparece no texto às vezes a palavra união. E esse tipo de união é parecido com a união que uma família tem. O próprio Yahweh às vezes se refere a este grupo como uma família, como se eles fossem todos irmãos e tivessem o próprio Yahweh como pai. E às vezes o texto ele mostra alguém que Yahweh escolhe para estar coordenando essa família, coordenando essa interação, essa união, o ensino que a família recebe, porque uma família, ela precisa de ensino, ela precisa de ter uma vida de interação. Por exemplo, imagine as pessoas das famílias. Cada grupo familiar tem o seu convívio. Imagine separar cada pessoa da família e cada pessoa viver isolada e não ter nenhuma interação umas com as outras. Quais são as consequências? O que isso vai gerar de problema, de coisa ruim? Nós sabemos os problemas que isso gera, né? E Yahweh também sabe. Por isso que o mandamento diz para eles viverem como as famílias vivem. Como as famílias vivem? Os parentes, eles até habitam juntos. O texto chega a comentar sobre tomar refeições juntos, né? Festejar juntos, se alegrar juntos e habitar juntos. Você vê que uma família, ela costuma ficar toda na mesma casa, interagindo numa mesma casa, debaixo de um mesmo teto, né? Quando nós conseguimos identificar isso dentro da Bíblia e a maneira como esses grupos chamados, né, congregações ou igrejas, como eles viviam e como havia esse líder que Yahweh escolhia para ser aquele que organizaria esse convívio, né, tanto na parte de instruir, né, ele está ensinando, né, e transmitindo as orientações novas que Yahweh fosse passando, né? Então nós temos muitas dúvidas, nós temos muito o que falar ainda sobre esse assunto, congregação. E à medida que os irmãos forem participando, né, desses trabalhos pela internet, eles vão perguntando, eles vão dando opiniões, né, sugestões. Nós vamos ir desenvolvendo tudo o que Yahweh falou e continua falando sobre esses grupos, essas famílias compostas por pessoas crentes que acabam se tornando parentes, né? E o que acaba acontecendo quando este mandamento ele é rompido? A Bíblia às vezes ela usa o exemplo de uma ovelha se separar do rebanho de ovelhas. Veja que por que esse exemplo é utilizado por Yahweh na Escritura? Veja que uma ovelha, ela faz parte de um grupo de ovelhas, né, simbolizando ali um grupo familiar ou um grupo congregacional, né, que é muito parecido. E ele às vezes mostra essa ovelha se separando do grupo. E ele mostra o que acontece com essa ovelha quando ela se separa. Ele mostra o retorno dessa ovelha para aquele grupo, para aquela família, para aquela convivência,
Vamos guardar bem essa palavra, um tipo de convívio, um tipo de interação ali no grupo, né? Então ele simboliza, e ele mostra, quando ele pega esse símbolo natural, né, no rebanho de ovelhas, ele mostra também aquele homem que cuida das ovelhas, né, chamado de pastor. Então ele compara ali o trabalho deste pastor de ovelhas ali com essa pessoa que ele escolhe para organizar a congregação. Nós temos um texto onde ele fala com Pedro, né? Inclusive Pedro, pela Bíblia nós entendemos que ele tinha um serviço de organizar a congregação e instruir, orientar a congregação sobre a forma de viver e de como viver em comunidade, em congregação, né? Então ele até adverte a Pedro, ele fala: Pedro, ajunte ou alimente minhas ovelhas. Tá vendo como ele sempre escolhe uma pessoa? E no texto também, no livro de Atos, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo sendo escolhido para fazer esse trabalho também. E o texto vai mostrar ele escolhendo pessoas. Quando ele passava anunciando a mensagem de salvação de Yahweh, né? As pessoas iam aceitando a mensagem, se tornando crentes, sendo batizados. E o texto diz que Paulo escolhia líderes, pessoas para estarem responsáveis pelo rebanho, semelhante àquele modelo que ele mostrou lá das ovelhas com o pastor, né, e tal. E nós temos outros exemplos também de outras pessoas sendo escolhidas, e Yahweh orientando as pessoas como elas escolheriam esses líderes, não é verdade?